Pessoal, hoje é dia 17 e eu estava falando, até que um trator me interrompeu, sobre o exercício de concentração, o terceiro exercício que o Grabovoi fala sobre o amor do Criador e que é assim que a gente deve criar o mundo, do mesmo jeito que o Criador criou, através do amor. Então eu estava estou pensando muito sobre a falta de confiança em nós mesmas, a falta de amor próprio, a falta de coragem nisso, no resultado, né? Que a gente coloca o resultado como algo fora da gente, o resultado da nossa vida, dos nossos objetivos fora da gente, como se fosse algo que cai do céu. Interessante que a gente não confia no Criador, mas o resultado cai do céu. E termos sorte ou azar, dependendo do resultado. Se a gente ficar rico, porque a gente teve sorte. Se a gente tem uma doença, é porque a gente teve azar. E não é necessariamente assim. Às vezes, eu já vi uma pessoa que ficou muito rica. Lá em Belo Horizonte, tinha um senhor, chamava Luciano. Ele até, sabe, esses furadores de papel, tinha nome de Luciano, porque ele transava, deflorava todas as jovens que tinham por perto. Ele era um agiota e ganhou muito dinheiro. Assim, quando a pessoa era o dia de pagar, ele não aparecia. Então a pessoa não conseguia pagá-lo, mesmo sendo juros altíssimos, um valor altíssimo, não conseguia pagar. Então a pessoa ficava com dívida e ele acabava com a vida da pessoa. E ele morreu e a filha dele herdou essa fortuna. E eu vi uma entrevista com ela, xingando, falando que a vida dela acabou depois que ela herdou essa fortuna, porque ela tinha muita preocupação, porque ela tinha muita tensão, que a vida dela era ótima e depois virou uma porcaria. Eu só estou querendo desconstruir essa ideia de que ser rico é assim, é sempre maravilhoso. No caso dela não foi. Ela tinha que se haver com um monte de coisa, até com essa herança maldita. Então não foi. E a pessoa que tem uma doença e você fala, nossa, acabou com a vida dela. E de repente ela descobre muita coisa através dessa doença. Quando eu estava casada, a minha sogra morreu. Eu fiquei 2 anos acompanhando. O médico falou, você tem 2 anos de vida. Ela acreditou e morreu exatamente 2 anos depois. Mas esses 2 anos, eu estudava psicologia, então eu ficava com ela e conversava e perguntava as coisas. Ela foi elaborando toda a história dela. Então teve um dia que ela falou para mim assim, engraçado, hoje eu estou doente, estou vendo a morte perto de mim e sou mais feliz do que antes. Ela me confessou isso. Claro que depois quem ficou mal fui eu, porque eu não conhecia a questão da morte, da ausência. Ela foi embora, foi tranquila, eu me dediquei. Até hoje o meu ex-marido me respeita muito por isso, porque eu falava em qualidade de vida e qualidade de morte. Ele achava tudo muito ridículo. Apesar de ser médico, ele não tinha essa consciência. E depois ele entendeu a diferença que foi na vida dele, da mãe dele, essa intervenção de 2 anos. Que eu não consegui fazer com meu pai. Meu pai morreu 1 mês depois dela. Mas eu não tive essa... eu não consegui fazer com ele o que eu fiz com ela. É assim. Ele já me perdoou. Então, até me perdi. Mas são exemplos fixos que a gente coloca. Riqueza é bom, doença é ruim. Não é. Depende do que eu faço com isso. Depende do significado que eu dou para isso. Depende de mim. As coisas nunca são o que são. As coisas são como eu vou avaliar e ver e perceber e escolher. Então, a gente precisa voltar para nós, a nossa consciência, o nosso olhar, que nós somos pessoas boas. Que nós, mesmo o mal, muitas vezes a gente faz pelo bem. Uma pessoa que repete... essas pessoas aqui que estão hostilizando, né, não querem que as ovelhas comam as laranjas e não sei o quê. É porque elas aprenderam assim.
Elas aprenderam e elas estão lá por amor fazendo uma coisa ruim, mas no fundo, tem um respeito pelos pais, pelos avós, pela tradição, que deve entender que isso não precisa de respeito. A mudança é bem-vinda. Os pais ou os avós certamente se olhariam e falariam: que bom que você mudou. Eu não consegui, na minha época era mais difícil. Que bom que para você é melhor. Eu não tenho dúvida que um avô vai querer que o seu neto seja mais feliz que ele. Se puder, todo mundo. Se a gente parar para pensar, claro que as pessoas querem, os pais querem a nossa felicidade. Não que a gente seja fiel na dor. Para quê? Principalmente se não precisa. Então a gente precisa realmente ver tudo com consciência, com delicadeza, que aí a gente muda a nossa história. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.